Salve galera, mais um vídeo aqui do Rodrigo para vocês falando aí sobre os prós e os contras de produzir um jogo sozinho. Vamos lá pessoal, antes de mais nada, quando você vai produzir um projeto, você precisa iniciar ele através de uma sinopse, tá? E é uma sinopse muito simples, ela tem 4 ou 5 linhas, você vai contar toda a história do seu projeto em 4 linhas, tá? E vai deixar lá. Geralmente essas ideias, elas vêm às vezes de alguma coisa que você viu, algum filme, alguma coisa que você sonhou. Isso pode acontecer muito também. Então você deixa essa ideia registrada lá na sinopse. Continua pensando em outras ideias, que ao longo do tempo você vai anotando e deixando elas lá. Sei lá, vamos supor aí, passou umas 2, 3 semanas, porque esse é um período onde você tem que nutrir sua cabeça de algo que você realmente quer fazer. Né? Porque se você optar por fazer algo que você não gosta, não faz sentido, isso não vai para frente, não vai dar certo. Então depois de umas 3, 4 semanas, você pega aquelas ideias de volta, né? Eu no caso, eu prefiro anotar no próprio celular mesmo, todas as ideias, e aí eu consigo depois de um tempo revisar essas ideias e ver se eu estava realmente, era uma empolgação só por causa daquele filme, e puta, não era nada a ver e tal. Ou se é algo que realmente tem uma essência, é algo que vai de repente fazer a diferença, né, na vida das pessoas que vão jogar. Eu penso muito nisso, eu acho que um jogo ele tem que trazer emoções, ele tem que tirar a pessoa daquele ambiente que ela está e falar, cara, eu estou num outro ambiente agora, olha que legal. Né? Porque às vezes as pessoas têm problemas, elas têm estresse e tal, e o game sempre pode ajudar, tá? Então, depois você escolhe essa ideia e parte para uma sinopse estendida. O que seria a sinopse estendida, Rodrigo? Na sinopse estendida, você vai começar a colocar ali os personagens, o que está acontecendo, vai começar a colocar mais detalhes. Então, às vezes você pode fazer essa ideia aí já em 1, 2 folhas, né? Então, é uma coisa mais blocada, para você ter realmente a certeza de que, cara, aquilo lá vai dar certo. Vamos lá. Trabalhar sozinho tem o benefício de você ter o controle da produção. Só que você é o seu diretor. Não vai ter ninguém no seu pé falando, isso daqui tem que estar pronto no final do mês. Você ainda nem começou. Então você tem que ter uma disciplina muito forte, uma mente blindada. Tá? Então a dica que eu dou é criar pequenos targets. Na faculdade de design, quando eu criei meu primeiro curta, era um curta grande. Eu não conseguia colocar tanto detalhe assim em cada cena, mas eu tinha que terminar essas cenas em uma semana. Por exemplo, tinha os takes de câmera. Era um bichinho que andava num monstrinho assim e tal. Era uma semana para fazer essa parte, onde ele está andando em cima do monstrinho. Pronto, se eu não fizesse isso, não daria certo. Então, às vezes, a animação não ficava 100%, mas eu concluí o projeto. E é muito importante, porque você não concluir um projeto é extremamente frustrante. Tá? Isso pode acabar com a sua motivação. Então, crie pequenos targets. Você vai conseguir isso. É por isso que eu falo, quando você começa a fazer desenvolvimento de games, pense em fazer pequenos projetos. Eu vou fazer um jogo aqui que é atirando bolinha nas bexigas, em 3D. Olha que legal. Você pega a bolinha, um personagem, e o personagem fica atirando. Você só tem que mirar e as bexigas vão aparecendo, igual aqueles brinquedos que tem em arcade de shopping, sabe? Que vai aparecendo as cabeças, você tem que bater. Uma coisa super simples, não é? Mas faz isso. Por quê? Porque você precisa ter a experiência. E para que ter experiência? Para poder saber o que você consegue fazer em uma semana, o que você consegue fazer em um mês. Porque às vezes o cara tem a maior ideia do mundo. Aí ele começa a fazer e de repente ele percebe que aquela ideia dele vai levar 10 anos para ser feita, entendeu? Isso aconteceu comigo. Aconteceu. Eu jogava um jogo que chamava Left 4 Dead. Jogava muito mesmo. E eu falei, caramba, eu quero fazer um jogo Left 4 Dead do meu jeito, com os meus personagens e tal. O ambiente, eu criei um mapa gigantesco. Eu fiz um mapa em 3D, aquele preview, né? Aquele mapa de rascunho e tal, que vai ter o estádio, e eles vão entrar dentro do estádio. Só que isso vai dar inexperiência. E faz parte. É legal errar, galera. É legal você começar a fazer e errar também. Mas aí eu estou tentando ajudar vocês, mostrando um caminho. Então, se você vai trabalhar sozinho, tenha uma mente blindada. Saiba exatamente o que você vai fazer em uma semana, um mês, porque não vai ter ninguém te cobrando, tá?
Parte de trabalhar em grupo, conhecimento. Né? Então, quando eu estava trabalhando no Shadows of Capra, que tinha o Chicão, eu aprendia coisa pra caramba com ele. E ele também, vice-versa. A troca de conhecimento em trabalhar em grupo é impressionante. Então, se você puder começar o seu desenvolvimento de games, seus estudos de desenvolvimento de games com um grupo, é a melhor coisa, tá? Em especial se tiver pessoas de diversas áreas, tá bom? Bom, vamos lá, vamos voltar a falar ali do cronograma. Então, se você não fizer esse planejamento, você tem grandes chances de não concluir o projeto. Então, uma das ferramentas que os grandes times, aliás, quase todos, usam é o GDD, o Game Design Document. Tá? Então, você vai ter um documento de design do seu jogo. Você vai escrever ali a sinopse, quais são os controles, os comandos, sistema de saves, itens, história, personagens. Então você vai ter nesse documento, você vai ter uma folhinha falando só desse personagem, com toda a característica dele. Eu acabei fazendo isso também no Shadows of Capra, quando a gente ia apresentar o jogo para possíveis investidores e publishers, tá? Mas o GDD não é para vender, não é só para vender o seu projeto ou convencer uma publisher de apostar nele, mas é para todo o time que estiver junto com você poder acompanhar. Fala, pô, Rodrigo, você já terminou aquele personagem lá, o Bolota? Aí falou, pô, não, o Bolota eu tô fazendo, mas ele tem aquele detalhe. Então o time todo sabe o que tem que ser feito, tá? Se você vai produzir sozinho, eu diria que o GDD nem é tão essencial assim. Eu vou explicar por quê. Trabalhando sozinho, você tem que ter ali o seu prazo, né? Vamos supor, eu vou desenvolver um jogo simples, vou colocar um mês, que seja um mês. Mas você tem que ter ali, saber direitinho o que você vai fazer no início, no meio e no fim do seu projeto. No caso do GDD, eu sempre falo para as pessoas que quando você trabalha sozinho é 50% planejamento e 50% inspiração. Por quê? Porque às vezes tô lá produzindo parallel, tô jogando o jogo e tal, e falo, poxa, mas eu tô sentindo falta de alguma coisa. Aí você vai dormindo pensando no seu projeto, e a hora que você acorda, você fala, caramba, eu tive um sonho muito louco, disso, disso e disso, vou tentar implementar isso. Nem que seja uma coisa simples, eu fiz lá uma historinha que tinha dois moleques brincando no jogo, eles estavam fazendo uma brincadeira e te chamam para brincar junto, sabe? E eu implementei isso no jogo, isso veio de um sonho. Então isso é muito comum. Isso não estava dentro de um GDD, mas eu tive a liberdade porque eu estou conduzindo o jogo e eu sei que isso às vezes vai me tomar o quê? 3 dias, 2 ou 3 dias para poder fazer essa implementação. Então, por que não? Né? É lógico que se for uma mudança muito drástica, aí você tem que pensar 2 vezes, né? Porque aí pode envolver 1 ano a mais de produção. Igual eu falei que no Parallel eu estava lá produzindo o jogo e a galera me pilhando. Pô, eu quero ação, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, não sei o quê. Eu fui na onda, e aí eu falei, então tá bom, então o jogo vai lançar, eu vou ter 1 ano e meio ou até 2 anos a mais do que eu havia planejado, mas pelo menos eu vou fazer algo que eu acho que vai valer a pena, porque a galera estava gostando e me apoiando. Então, isso é muito bem-vindo. Então, esses são os prós e os contras de você produzir sozinho e em equipe. Se for produzir sozinho, tenha a mente blindada, vai atrás da informação, não fique esperando a ajuda de alguém, tá? Então, se você, poxa, eu estou tentando fazer alguma coisa aqui, porque o controle não está funcionando na Unreal, vai pesquisar, vai embora. E às vezes você vai precisar ter um pouquinho de conhecimento de inglês. Se não tiver o conhecimento de inglês, copie o texto, cola lá no Google Tradutor para você poder saber o que a galera lá de fora está falando, porque às vezes algumas dicas só tem lá fora, você não vai encontrar em português. Beleza?